Nossa, eu não me vejo assim, Maurício, pelo amor de Deus. O primeiro casamento. Hein? Ao vivo, Ju. Bom dia, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem, Maurício? Boa tarde. Eu falo que atendendo a pedidos, estamos nós com o Maurício. E como nós prometemos, hoje nós vamos falar das doenças e as reações da mente, é isso? Como que eu posso Como dizer? a mente elabora as doenças. doenças. Né? Isso. Ótimo. Obrigada mais uma vez, seja bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Tá fazendo muito sucesso seu podcast, viu? Que bom. Muita gente me perguntando, me para nas ruas, assim, para na rua para falar que gostou muito, que vai fazer pergunta. E eu tenho pedido para as pessoas fazerem sugestão de temas, Maurício. Sim, Né? Eu tenho pedido pro pessoal, quem sabe a gente consiga aí várias sugestões para poder atender a todo mundo que está querendo saber algo. Sempre nós temos, né, entendendo que o comportamento é sintoma, né? Então tem uma gama muito grande de sintomas, né? Sim. Mas sempre vai desembocar numa causa fundamental, né? É. Muito interessante. Em todos os aspectos, na Sim. realidade, né? Eu acho que esse é o mais legal. Enfim, vamos falar de doenças e da mente. Quero fazer uma mistura aí. Em alguns programas que nós já conversamos, enfim, você diz que fez em cima de algumas análises de pacientes, você chegou a um certo entendimento de que algumas doenças acabam vindo pelos mesmos problemas que essa pessoa sofreram. Existe um padrão... Então, existe mesmo Sim. um padrão disso? Apenas para diferenciar a neurolinguística das outras terapias, a psicologia, por exemplo, né? Para a PNL, o comportamento é o sintoma. E a causa de tudo é um processo subjacente, é um processo inconsciente. Né? É um processo que é como se fosse um programa de computador mesmo. É por isso que eu reajo sempre da mesma maneira. Né? Então, se o comportamento é um sintoma, né? Passa desapercebido que pessoas que têm esse processo inconsciente, esse pensamento subjacente que a gente chama, que é um padrão, uma maneira padrão de pensar entre um grupo muito grande de pessoas, que gera os mesmos comportamentos. Eu atendo há 17 anos e em todos os atendimentos eu faço anotações. E o que eu identifico é que, tipicamente, esses padrões comportamentais, que são gerados lá no inconsciente, geram as mesmas doenças, os mesmos tipos de patologia, ou, no caso, dores. Né? Então, eu vou dar... Só que, assim, em PNL, a gente diz que nada é verdade. Porque se você não comprova para 100% das pessoas, se você tiver 20% de exceção, então, aquela afirmação, ela funciona para 80%. É por isso que a preocupação da neurolinguística, através da experimentação e da observação, é desenvolver técnicas das mais variados tipos, porque um conjunto funciona muito bem para uma pessoa, vem uma outra pessoa com uma tipologia muito parecida e não vai funcionar da mesma forma. É aí que entra a dependência da experiência do terapeuta, né? Senão ele vai ficar martelando. Nós não acreditamos no diagnóstico, o diagnóstico limita brutalmente o terapeuta, porque cada caso é um caso, em que pese situações típicas, né, que a gente chama desse pensamento subjacente, gerarem os mesmos comportamentos que geram as mesmas doenças. Né? Então, por exemplo, filhos mais velhos criados com rigidez. O mais velho, ele tende a ser rígido. E ele vai copiar a rigidez. Vamos supor que o pai seja uma pessoa de ação e rígida. Então, ele tende a copiar o comportamento da ação e da rigidez do pai. Doença típica: artrite, artrose, lombar, joelho, túnel do carpo, tudo aquilo que se refere à não mobilidade, à não flexibilidade. E conforme vai passando o tempo, essas doenças vão piorando. Enxaqueca vem como a cerejinha do bolo nesses casos. Né? Pessoas que são extremamente rígidas no julgamento, elas têm problema nos filtros, que é rim, fígado, pâncreas. É muito comum. Né? E assim, aí a gente pode pensar, então tem doenças que são psicossomáticas e as que não são. Sim. Mas algumas anotações muito interessantes que eu faço é de mulheres com candidíase. Candidíase é um fungo, ok? Sim. Então seria um fator externo. Mas em todos os casos que eu atendi, todas essas mulheres chegaram no momento da vida que elas não queriam mais fazer sexo
com seu parceiro por alguma razão lá do inconsciente. Então, o cérebro sabe que se ele diminuir o pH da vagina, a pessoa terá a candidíase. E é um grande alento, porque a pessoa, essa mulher, não precisa dizer para o seu companheiro que ela não quer mais fazer sexo, entendeu? Então, a mente sempre elabora. O que ocorre também, aí que nós temos que ter muita atenção, né? Comportamento em PNL, ele não é um problema. Um comportamento problemático não é problema, ele é um sintoma, ok? Então, a partir do momento que eu tenho comportamentos que eu não gostaria de ter, ou eu não tenho comportamentos que eu gostaria de ter, eu estou com problema. Sim, claro. Tipicamente, a gente acha que está com problema, né? Eu paraliso em certos contextos, né? Tudo isso para a PNL não é problema, isso é sintoma, isso é uma informação de que você tem um processo inconsciente que deve ser trabalhado. Né? Eu acho tão legal isso, porque assim, me conforta ouvir. Porque o ser humano em si tem esse ponto de que ele está sempre com problema, né? E dependendo da roda de amigos que você tá, o seu problema tem que ser pior que o do outro, né? Existem rodas de amigos assim. Então, que gostam de falar do sofrimento próprio, né? Quando você fala isso, que não existe problema e que existe sintoma, tô falando eu, Juliana, para mim fica mais fácil ser resolvido. Sim, é sintoma. Tem 10 pressupostos que embasam a PNL. Um deles diz o seguinte, não existe falha, existe resultado. Eu vou anotar tudo. É ótimo, conforta tanto, Maurício, eu não sei você, se para mim conforta. Não existe falha, existe resultado. Então, se o seu resultado não está sendo bom em qualquer campo da sua vida, mude a estratégia. Isso. Então, o ser humano ele é muito especialista em ser louco, né? Porque a pessoa pede para ter resultados diferentes fazendo sempre do mesmo jeito. Isso Einstein já falava, né? Então eu brinco, né? A pessoa tentou derrubar a parede numa cabeçada nela, né? Abriu a cabeça, ficou um mês no hospital. Quando ela saiu do hospital, fechou a cicatriz, ela tentou novamente derrubar a parede. Então o ser humano tem uma dificuldade muito grande de ter alternativas. Nós não nascemos assim, nascemos geniais. Mas dentro de um processo de criação fundamentado na linguagem, a gente fica extremamente restrito. Sim. Nascemos geniais e nos tornamos pessoas muito limitadas em função dos comandos que a gente recebeu da primeira infância. Então, e aí o que acontece? Poucas alternativas, né? Poucas alternativas, poucos resultados. Muitas alternativas, muitos resultados. Um outro pressuposto da PNL diz o seguinte, as pessoas mais flexíveis dominam o sistema. E o que é flexibilidade? Alternativas no seu inconsciente. A pessoa que não é muito flexível, ela tem menos, ela se coloca mais barreiras? Sim, pessoas rígidas, por exemplo, e controladoras, no fundo, elas estão gerando grandes problemas para os filhos, né? Porque elas foram tratadas assim, estão gerando essas doenças típicas, né, da rigidez, mas ao mesmo tempo o controle é fundamentado no medo. E na primeira infância, a primeira coisa que a criança percebe é o medo de quem cria. E por ser um ser dependente totalmente dos pais, com o medo original de ser deixado, a criança tem que aceitar como verdade que ela tem que ter medo de tudo. Entendi. Então, primeiro, antes dela aceitar ser controlada e, portanto, se tornar um ser extremamente limitado, ela vai aceitar o fato de ter medo de tudo. Isto quer dizer que se algumas doenças existem por conta desses pontos, desses sintomas, vamos dizer assim, dependendo da forma como você conduz uma pessoa numa terapia, essa doença pode... Eu não estou falando, pelo amor de Deus, como área médica, eu estou falando como área inconsciente, terapêutica. É importante essa ressalva. Isso, as pessoas né? não vão lá para se livrar da doença. Isso, não é isso. Mas elas acabam se pode livrando. acontecer. Acaba acontecendo como consequência. Ou pessoas que estão em tratamento de um câncer, por exemplo. Né? O câncer é uma decisão de morrer, lá no fundo, no processo subjacente, fundamentado numa culpa, numa autopunição. Né? Conscientemente a pessoa não quer, mas aí você conversa com a pessoa, não, deixa eu continuar agindo exatamente do mesmo jeito que eu vou morrer de uma forma honrada. É mais ou menos isso que acontece. Entendi. Né? Então o que acontece? Se é uma decisão, e se a doença não for suficiente para dar o aviso para que a pessoa tenha que mudar profundamente, ela vai para a quimioterapia começa a dar alergia. Muda o remédio, esse remédio começa a atacar o coração. E assim vai. Né? Ao passo que algumas pessoas com o mesmo problema, com um pouco de tratamento, saram, porque a doença foi
o último aviso que foi suficiente para dizer mas mude profundamente nos pensamentos subjacentes. Então isso é fato, porque a gente ouve muito, eu Sim. ouço muito isso, que às vezes a doença é um aviso para que você realmente reformule algo na sua vida. É o problema que é o último, né? Então, Sim. assim, tem situações assim que são muito, até os médicos aceitam, né? As crianças com dermatite atópica grave, né? Ah, posso levar meu filho aí para tratar? Não, tratar vocês, porque essas crianças estão sendo agredidas. Então, o que é dermatite? O que é doença de pele? A doença de pele é uma tentativa de você fazer um encouraçamento e se proteger da agressividade do pai ou da mãe. Né? A rinite, ela contém um dispositivo de você tentar afastar o agressor. Então, cada vez que você está muito nervoso com alguma coisa, você está na iminência, então, de falhar. Se você falhar, você poderá ser agredido. Então, ataca a rinite. Na época de fazer uma prova, na época de você fazer o vestibular. Então, aí que começam a atuar. E as pessoas não fazem essa correlação com o que tem a ver aqueles sintomas que ela está apresentando. Né? Aí você culpa o tempo, você culpa a mudança do tempo, a poeira culpa do livro, o frio que você tomou em tal hora. Entendi. A poeira do livro. Tá vendo, pessoal? Tá fácil, o cérebro é impressionante. Então tá. Então vamos dizer assim, todas as doenças físicas, muitas têm essa parte, então, não são doenças pontuais. A maioria. O que eu digo é o seguinte, a doença ou a vulnerabilidade, elas são gerenciadas pela mente. Porque nós temos situações de pessoas que ficaram em estado grave de Covid e não morreram. Pessoas que pegaram, Sim. outro dia estavam mortas. Sim. Né? Eu fico muito curioso, né? Respeitando-se a memória, mas pensando Claro. como ciência mesmo, né? Como pensava cada uma dessas pessoas que morreu. Né? Como pensava cada uma dessas pessoas que morreu. Então, certamente tem alguma componente ali que colocou na quase todo mundo teve contato com o vírus. Por qual motivo 2 e tantos % morreu? O que definiu na mente dessas pessoas que elas morreriam? Seria só a questão física? Não, em minha opinião, não. Também acho que não. A depressão pode ser considerada uma doença? Não. A depressão é um padrão mental sofisticado de se pensar muito na tristeza. Tá. Né? A depressão, para a neurolinguística, se o cérebro é normal, não existe doença. Nós somos contra a dar diagnóstico, porque o diagnóstico limita brutalmente o terapeuta. Tá. Porque mesmo para o fato de as pessoas terem sintomas parecidos, mas isso não quer dizer que a causa seja parecida. Eu vou contar um caso muito interessante. Uma vez uma empresa me mandou uma moça que tinha uns ataques chamados tripofobia. E aí, a hora que me mandaram isso, Jesus, que deve ser fobia por tripa, será que foi mordida por cobra, né? Aí fui pesquisar na internet, a tripofobia a pessoa fica nervosa e ela vê todo mundo transpassado, todo furado. E é feio mesmo de ver, né? E estava lá. Tem tantas pessoas no mundo que tem esse sintoma, portanto não é considerado doença ainda, portanto não tem tratamento, você pode fazer o tratamento com remédio paralelo assim, assim, assado. Essa é a visão da ciência, tá? Sim. A moça chegou lá e ela fez um pré-pago, pagou 6 horas de tratamento, eu tive que devolver 5 para ela, porque foi uma sessão só. O caso dela, o que acontecia? Ele fala assim, normal. Não, mas é porque realmente, quando você compreende o comportamento humano, ele é muito simples. Ele é muito simples, fundamentado em meia dúzia de pilares lógicos conceituais. Né? Então, o distanciamento dessa lógica é que faz com que o terapeuta vá para diagnóstico. E quando ele vai para diagnóstico, ele tem um único roteiro para tratar pessoas diferentes. Né? Isso é um problema. Então, o que aconteceu com essa moça? Na história emocional dela. A mãe dela foi embora, ela tinha 1 ano de idade. Então, o maior dos medos de um ser humano já aconteceu. O ser humano, até 3 anos e meio de idade, não tem a compreensão do significado da experiência, então está tudo bem. Aí, conforme ela vai crescendo, sem mãe, festinha na escola, comparação com as amigas, ela começa a ter consciência que ela foi abandonada pela mãe. Então, o medo se acentua, ela projeta em quem fica toda a sua necessidade de proteção, que era o pai. O pai se casou com uma mulher que já tinha filhas mais velhas, né? E aí estava bloqueado a memória dela de 8 anos para trás, a gente desbloqueou de um leve transe, né? Aí veio a memória de ela comendo uma carne que ela viu que tinha furinhos, eu não sei se era couro de
porco ou bucho, alguma coisa que tinha furinho. E ela achou aquilo muito interessante, com 5 anos e tanto de idade. Enquanto ela estava olhando para os furinhos, ela ouviu a madrasta dizer para a filha, brincando, falando sério, que ela ia matar o pai da menina. Então, o medo maior que um ser humano poderia ter ficou associado ao furinho. Então, no caso dela, a origem é essa. Fizemos a ressignificação usando uma técnica de 4 minutos, chamada de dissociação visual sinestésica, e nunca mais ela teve essa crise. Aonde que ocorria a crise? Dentro da empresa. Por qual motivo? Se ela falhasse, ela decepcionaria o chefe, a quem ela projeta a imagem do pai. Entendeu? Aí que vinha a tripofobia. Então, eu vou perder meu pai. Então, vinha aquele pânico que significa morte. É o maior dos medos. Então, a gente fez uma ressignificação, acabou o problema ali. Então, se eu fosse acreditar na ciência, eu estaria extremamente limitado. E ela com esse problema até hoje. Eu estaria com problema. Desculpa, a gente tem que falar? O pior é que o problema vai piorando, porque cada vez que ocorre, mais neurônios se ligam. Aconteceu de novo, mas então vai ficando cada vez mais automático, cada vez mais gatilhos vão sendo instalados no entorno da pessoa para fazer com que ela reaja automaticamente de forma cada vez mais sensível, né? Então tem que estancar ali, que a gente, no fundo, a gente desvincula o gatilho e o processo inconsciente, né? Maurício, eu entendo que tem pessoas que têm que se colocar pela doença, né? Muita gente, eu sou doente. Uhum. Tem gente que o título dela é esse, Sim. né? Para as pessoas poderem ter carinho, poderem dizer que cuidam dela, ela tem que dizer que ela é doente. E isso não é uma doença, né? Isso é uma estratégia de poder chamar atenção e até de carência, eu não sei. Eu não falava, mas eu tive que tratar isso comigo. Eu não falava. Mas todo mês eu estava, antes de conhecer a PNL, todo mês eu tinha febre. Né? Eu não sei se era quando a esposa menstruava, mas eu tinha febre. Ok. E aí, quando eu comecei a aprender a PNL, a maravilha da PNL é que você aplica com você mesmo, né? Aí eu voltei... porque só tem que ser assim, né? Sim. Aí eu voltei no tempo... E veio um termômetro daqueles antigos, 39,2. O que é isso, né? E eu pegava, abria os olhos e tal, voltava, 39,2. Deixa eu ficar nesse contexto aqui, deixa eu transformar isso num filme. Aí veio a imagem do meu pai, vendo o termômetro e se assustando, 39,2. Né? Eu não sabia ver número, mas a memória, você volta e você está com tudo gravado, né? Aí o que significava 39,2? Porque eu sempre tinha febres acima de 39, né? E dava aquela dor de cabeça e tal, me limitava muito, né? O que acontecia quando meu pai via 39,2? Eu fui criado na roça, sou mais novo. O mais novo na roça é um código de barra. E, na verdade, meu pai era chefe de estação, é só um centro de custo. É ótimo, gente. É código de barra. Então, a minha casa era na frente de estação, meu pai era chefe de estação numa cidadezinha chamada Ipauçu. E ali já era área rural, a estação era fora da cidade, né? E quando eu estava doente, veio a imagem do meu pai atravessar aquele pátio várias vezes por dia. E quando a minha febre aumentava muito, ele encostava o rosto em mim. Era o único momento de carinho que eu percebia do meu pai. E quando passava de 39,2, ele ficava o dia todo comigo. Ele me enrolava o cobertor, levava no médico, levava na farmácia, comprava brinquedo para mim. Então tinha um grande ganho em ter 39,2 de febre. Aí eu tratei isso, nunca mais ganhei brinquedo. Não, na verdade, eu tratei isso quando conheci a PNL e faz muitos anos que eu não sei o que é isso. Né? Gente. Então você vê que tudo tem uma base, né? Tudo tem uma história emocional por trás. Aí a pessoa vai fazer uma terapia com você. Sim. E você tem que falar para ela que o que ela tem não é doença, que o que ela tem é... Se eu falar isso e se Como ela... que acontece, Maurício, não, isso? Porque a pessoa, ela tem essa dependência. Sim. Né? E se eu falar para ela que se eu falar que é psicossomática, nunca mais ela volta. Porque tem um ganho muito grande. Então, como que... Por exemplo, se uma pessoa... Você já ouviu falar em paralisia histérica? Tem pessoas que são paralíticas, mas está aqui a causa. Vai no neurologista e não encontra nada. Então, se ela chega com o braço paralítico, o braço esquerdo, eu faço uma hipnose, ela sai com o braço direito paralisado e o outro bom. Aí ela mesma chega à conclusão. Porque se eu falar que é psicossomática, porque assim, toda abordagem que você faz via consciente, junto com a abordagem do aconselhamento que você faz conscientemente, vem a memória do benefício do comportamento.
Então ali a pessoa não quer voltar mais. Não Isso. gostei, não gostei. Ele é ruim, né? Porque a doença é um elemento muito forte da vitimização, e vitimização é um elemento de manipulação muito forte e muito eficiente. Eu acredito. Então, o que eu faço? Por exemplo, se ela chega Você com o trata braço... de uma outra forma. Eu nem falo que é psicossomático. Né? Ela tem que chegar a essa... Mas também não precisa. Se eu for usar hipnose, por exemplo, eu não precisamos acessar. Vou contar um caso que achei muito interessante. Né? Um empresário da região de Campinas me procurou porque ele tinha uma dificuldade, que é muito comum. A pessoa tem aquela explosão de empreendedorismo e na hora da bonança ele quebra. Isso é muito comum. Você pode falar um programa todinho depois sobre essas autossabotagens que são relacionadas a você se distanciar efetivamente da família que vivia na escassez. Então você sabe que você pode empreender, mas se você tiver a bonança, você será rejeitado pela família. Então, essa é a causa fundamental das pessoas explodirem no empreendedorismo e depois caírem várias vezes. Nossa, um assunto interessante. Vamos tratar. Eu acho legal. Então, e ele me procurou e a gente fez um trabalho, 2 sessões, né? E ele viajava muito e um dia ele me ligou. Aconteceu um negócio estranho aqui. Por qual motivo? Porque eu não falei para você, mas eu tinha uma diabetes muito alta, eu tinha que tomar insulina. Aí o que aconteceu? Eu estava viajando, deu tontura. Aí eu peguei, né, e verifiquei lá, minha glicemia estava 72. E o normal é acima de 90, né, de 80 e 90. Daí eu fui por conta diminuindo a insulina e não tenho mais diabetes. Você mexeu com isso? Eu falei, não mexi com isso. Mas quando a gente fez a ressignificação da causa do comportamento, porque assim, ó, é muito interessante, é um único processo que gera vários comportamentos. Eu acredito. Né? Então, quando você mexe com a base fundamental, a pessoa muda em tudo. Já aconteceu de caso assim, a moça veio tratar agressividade, um monte de outras coisas. Daí ela falou, aí depois ela falou, viu, mas tem um negócio que eu não falei para você, mas mudou brutalmente. Eu falei, o que você não falou para mim? Que eu tinha que tomar 8 latas de Coca-Cola, comer 3 barras de chocolate e chupar 1 quilo de bala todo dia. Como ela era magra, não perceberia a compulsão por doce. Daí eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou, não consigo comer, não consigo tomar um gole de Coca-Cola, porque é muito doce, ficou tudo muito doce. Tá? Então, quando você mexe no processo subjacente, a pessoa muda em tudo. É um equívoco você trabalhar o comportamento, aquela queixa que a pessoa traz para a terapia. Aquilo ela é só um fiozinho da meada. Né, para que a gente vá explorando através do processo chamado metamodelagem e fazendo o escaneamento também da fisiologia da pessoa, chegar rapidinho no processo inconsciente que gera o comportamento. Entendi. Tem que ser rápido. Quer dizer, eu acho que eu entendi. Maurício, você estava falando de doença de pele. Por exemplo, eu já ouvi falar de que a psoríase, muitas vezes ela é inconsciente. É algum processo ou de estresse, ou de... Isso pode acontecer mesmo? Também? A psoríase, para mim, assim, todas as anotações que eu fiz... Sim, em cima das suas bases. Todos os casos, tanto de homem como mulher, lá, e bloqueado no inconsciente, essas pessoas da infância tiveram uma ameaça com relação ao sexo. Todos os casos. Então, seria uma proteção mais grave, inclusive. Né? A psoríase tipo 2, a pessoa fica encoraçada, né? Ela descasca toda, né? É uma coisa absurda. Então, não é à toa que quando ela é ameaçada ou ela é desconsiderada, né? Ela tem a crise, né? Porque é uma defesa brutal. Do corpo inclusive, mesmo. Que envolve uma crença subjacente de que ela não pode ser atraente. Porque ela atrairia esse interessado indevido. Né? Então, de todos os casos que eu trabalhei até hoje, tem um histórico desse tipo por trás, que estava bloqueado na mente inconsciente, aí a gente foi lá, ressignificou, e aí foi desaparecendo. Tá. Muito interessante isso. Mulheres que não engravidam. Existem várias formas, enfim, existe a endometriose, existem pessoas que realmente não engravidam. Uhum. Você, em uma das nossas gravações, você disse que tinha uma ligação de endometriose com alguma coisa, de miomas, com a percepção de maternidade. O que seria isso? A relação com a mãe sempre foi extremamente perturbadora e negativa. Então, isso afeta gravemente o aparelho reprodutor e seios. Né? Uma doença típica. Né? Hoje mesmo, trabalhei com uma pessoa endometriose, eu e todas as irmãs.
e a mãe extremamente agressiva e controladora. Ok? Então, na hora que você resolve esse histórico, né? E assim, é muito interessante, porque essa percepção ela pode ser que não ocorra, mas a pessoa não coloca um filho no mundo. Como é que eu vou botar um filho no mundo para sofrer? Agora, o problema é que o tipo de doença que ocorre em função de uma relação muito negativa com a maternidade, ela é bastante traiçoeira. Porque uma mulher, por exemplo, que não faz o toque no seio, ela vai levar tempo para descobrir que ela pode estar com nódulo. Assim como a boa parte do aparelho reprodutor não tem terminação nervosa, então não tem dor. Então, quando se descobre um cisto, um tumor, já está grande. Sim. Né? Então, uma coisa que, por isso que dentro das pesquisas que o Instituto vai desenvolver, está essa correlação, porque nós podemos fazer prevenções brutais de doenças. Porque se existem essas percepções dos filhos, existe também, se eu fizer uma ruptura daquilo que a gente chama de familiaridade, né, que não é com a família, mas é com os valores e meios de relacionamento da família, a gente evita que a pessoa tenha a doença. Com essas observações que eu tenho feito nesses 17 anos, eu chego à conclusão que a hereditariedade está no processo de pensamento e que vai desembocar as doenças, né? Tem uma família que eu conheci, assim, acho que eram 4 moças e um homem. A mãe é obesa e agressiva. A mãe tinha uma doença na perna. Tá? 3 moças e o homem eram obesos e agressivos. Cada um com uma doença na perna ou no pé, mas todas diferentes. Gente. E aqui copiou o modelo do pai, que era de paz e boa tal, era magra e não tinha problema nenhum na perna. Então, isso não é à toa. Então, eu copio o modelo mental e copio todas as consequências desse modelo mental. É bem interessante isso, né? Quer dizer, é muito interessante, porque assim... É sistêmico, né? É sistêmico, né? O que eu acho um absurdo é a medicina e a ciência picotar cada vez mais o ser humano, achando que é uma consequência exclusiva daquele pedacinho, daquele órgão do corpo. A pessoa se torna super especialista naquele órgão. Então, você está super focado num ponto e você está esquecendo, e você se furta de ver o sistema, como é que ele funciona. Quanto mais especialista, mais limitado está. Porque na realidade, e até é entendível, não só nessa família, como em todas as famílias. Porque quando você está dentro da sua família, você não tem essa percepção e essa visão do como é sua família. Né? Você sabe que a sua família tem problema, que sua avó, seu pai, sua mãe, enfim. Mas você não tem a visão de fora que você fala, não, realmente a hereditariedade é essa, né? Então, quando você sai fora e você vê, é muito mais fácil resolver. Sim, e assim... E precisa querer, né? Precisa querer. São 3 condições para a pessoa mudar, né? Reconhecer o comportamento, querer mudar e se engajar na mudança. Aí, para o terapeuta, é empurrar bêbado em ladeira de skate. Mas é muito fácil. Mas a questão... é que a gente não percebe mesmo, né? A pessoa chega lá e começa a descrever o marido, começa a descrever o pai ou a mãe. Eu falo, eu pergunto, você percebe que você casou com seu pai, casou com sua mãe? Imagine, nossa, nunca tinha notado isso, é igualzinho. Inclusive ele fala, está cada vez mais parecido com a sua mãe, porque a gente faz isso, a gente escolhe pelo senso de familiaridade, o inconsciente faz essa escolha. Né? E o que acontece? Né? Se essa pessoa que me criou tem umas características que são negativas, eu projeto nessa pessoa que está comigo para o resto da vida ter que conviver com ela. Eu tenho uma dependência, aquilo que a gente chama de paixão. Né? Aquilo que eu chamo de paixão é uma prisão que nós temos em função dessa pessoa ter elementos de manipulação que o meu pai e minha mãe tinham. Então, ninguém consegue entender. Pô, mas é um pinguço, ele bate em você tal, e você fica. A pessoa não consegue mesmo, porque é uma história não resolvida, projetada nessa pessoa que veio do pai ou da mãe. Somente quando você faz uma ruptura com a familiaridade é que a pessoa vai fazer outras escolhas. Eu acho legal essa palavra que você usa, ruptura de familiaridade. Porque, na realidade, não é nada mais do que você dizer que é hereditário. Né? O não aceitar o hereditário, seria mais ou menos isso. Mas o hereditário está no pensamento subjacente, que assim, a linguagem é que elabora os comportamentos. A linguagem é complexa.
Ela vem da fisiologia, que é 55% do impacto, a maneira de falar, que é timbre, altura, velocidade, entonação, inflexão, é 38%, e a palavra em si é só 7%. A linguagem, ela não é, eu não questiono a minha linguagem, eu não sei como que eu me comunico. Sim. Eu estou me comunicando, já deve ter acontecido com um monte de gente o seguinte: você está falando assim? Assim como? Porque eu nem percebo como eu estou falando, né? Então as pessoas agressivas, elas estão falando normal. Só que elas não percebem a consequência que está tendo para os filhos. E aí os filhos se tornam habitualmente agressivos porque aquilo é habitual. Então a linguagem é uma gama de processos inconscientes do qual eu não tenho consciência, eu não tenho noção de como eu me comunico, né? É por isso que eu dou risada quando vê um bambambam e fala de custo de liderança, né? Ok, então o líder se comunica bem, tá bom. Só que cada um tem um modelo de mundo. Como é que você ajusta a linguagem para cada modelo de mundo? Exatamente. Então, é uma outra abordagem. Porque a abordagem desses cursos é muito genérica, né? Então, o que é a linguagem? A linguagem é uma gama monstro de processos inconscientes que eu aprendi basicamente na primeira infância. Do jeito que veio, vai. Eu faço com os meus filhos exatamente o que fizeram comigo. Isso é muito interessante. O que você me diz de doenças infantis, por exemplo? Como você falou até, uma rinite, uma asma, uma bronquite, Porque a criança, me corrija se eu falar alguma coisa errada, você fala que até os 3 anos a criança não tem a experiência, não tem salva a experiência, as experiências dela. Até 3 anos e meio ela não tem a percepção do significado da experiência. Por isso que ela continua alucinada para aprender. A partir de 3 anos e meio de idade, ela vai aceitando os comandos de cerceamento e ela vai se reprimindo ali, ela vai perdendo a genialidade com a qual ela nasce. Tá. E algumas doenças são típicas infantis, né? Sim. Elas, então, podem ser também não fisiológicas somente, elas podem ser muito... Eu acredito que também todas, né? A criança asmática, por exemplo, ela está sufocada. É um sufocamento, ela não pode sair do jeito que ela gostaria. Assim como amígdalas, né? Então, as doenças relacionadas... Uma vez, tinha uma moça que trabalhava comigo como consultora e ela definiu a mãe e o pai. Mas o nome do seu pai do meu pai e da minha mãe, é muito parecido. É a mãe dominadora, né? Que cobrava do pai uma postura de ser aliado a ela e ser contra os filhos. Aí o pai começou a ter problemas e começou a fazer exames. E a gente estava numa viagem no cliente. Eu falei, então, vá direto aqui na parte da garganta dele, né? Porque ele não pode se pronunciar, ele não pode se manifestar, né? Aí na semana seguinte nós voltamos naquele cliente e ela falou, você é o bruxo. Não é bruxo, é coisa simples, né? O que aconteceu? Ele está com 6 nódulos cancerosos nas cordas vocais, porque ele não pode falar. Então você reprime, e onde você reprime é o órgão de choque. Entendi. Então, onde você tem a história, o histórico porque assim, o que é um comportamento problemático hoje? É uma estratégia. Hoje eu entendo isso. Então, chega uma pessoa na minha frente lá, com um comportamento que alguém poderia julgar como um comportamento bizarro, pessoa doidinha. Ela é um sistema equilibrado. Aquilo que ela está expressando, que é 1% de tudo que está acontecendo na mente dela, nada mais é do que a expressão de várias estratégias de sobrevivência emocional que ela desenvolveu na infância. Entendi. Então, porque para mim as doenças infantis talvez não tivessem tanta lógica, eu vim com isso na cabeça, de tratamento do psicossomático, vamos dizer assim, né? Do sintoma do que você está falando. Mas ela tem sim, então ela tem o infantil também. Sim. E a criança pequenininha antes dos 3, que não é a minha seara. Mas uma coisa que eu observava, né, inclusive com as minhas filhas, é que quando a mãe era bastante insegura, então a criança nascia cheia de medos. Porque a criança, ela nasce... porque nós temos 3 sistemas de absorção do externo para o interno, que é o visual, auditivo e sinestésico, né? A criança, ela nasce 100% sinestésica, ela sente tudo que está no ambiente. E depois ela começa a desenvolver a audição e depois a visão, né? Então, ela é muito predominantemente sinestésica. Quando ela desenvolve a visão, ela percebe pela fisiologia, ela sabe exatamente o significado de cada nuance da fisiologia, principalmente da mãe, né? Então, se a mãe é insegura, a insegurança é fundamentada no medo. E se a mãe tem medo, ela tem que ter medo. Então, aí também pode se gerar. E aí a mãe reclama que ela está doente, que ela está assim. Então, é uma boa estratégia ficar doente também. Entendi.
Ou a mãe fala, não vai ficar doente de novo, não põe o pé no chão porque você vai ficar doente, não toma sorvete gelado que vai inflamar a garganta, e ela vai obedecer esse comando. Ai, gente, fala, quem é mãe não faz isso? Nunca fez isso na vida? É verdade, mas é que a gente... é que a gente às vezes faz isso naturalmente, mas é um assim. comando, é um comando de crença. E a pessoa fica doente mesmo, né? Ela estava muito bem e à tarde está com 39,5 de febre, porque houve um comando desse tipo. Eu tô achando o máximo essas conversas com o Maurício, porque às vezes eu vou fazer algo e eu lembro das palavras dele. Eu falo, bom, acho que eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta. Porque é verdade, é assim mesmo. Sim. A gente gera comandos para os nossos filhos que às vezes a gente não tem nem noção. E até os 7 anos... Achando que está protegendo eles, né, Maurício? Esse é o ponto Isso, ainda. com a melhor das boas intenções, só que eu não me dou conta da minha linguagem. Isso. Né? Até os 7 anos de idade o racional não se desenvolveu, então tudo que vem dos pais vem como comando. A criança não questiona. Ela não questiona porque tem medo de ser deixada. E o medo de ser deixada fica associado ao medo de frustrá-los. Então eu aceito tudo aquilo como comando, é verdade. Se é chato, então eu posso me tornar tímido, porque eles me convenceram que eu sou chato mesmo. Então eu não posso aparentar ser chato. Eu me preocupo tanto com isso que eu pego todas as melhores partes de sair de casa, engaveto e saio com a parte da chatice só. Porque eles me convenceram que eu sou chato. Simplesmente pela linguagem. Tá. Simplesmente pela linguagem. Eu vi você postar um vídeo esses dias falando de enxaqueca. Eu queria que você, né, lógico, no teu vídeo ele era muito mais extenso, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, conheço muitas pessoas que têm essas crises de enxaqueca e já passaram por milhões de médicos, milhões de tratamentos e não resolve. A enxaqueca, como a gente disse aqui desde o início, toda doença ela é um sintoma e também é uma manifestação, né? Se o fato de eu ter dor de cabeça me proteger de alguma forma, vai ser muito benéfico ter dor de cabeça. É muito interessante isso. Eu tratei uma moça que ela se tratou nos Estados Unidos, com alguns bambambam lá, depois ela se resolveu aqui comigo em 2 sessões. O que aconteceu com ela? Ela tinha uma memória bloqueada, a mãe era extremamente agressiva e sempre mudava de pai. Né? Acho que o pai deles tinha morrido por latrocínio, alguma coisa, e a mãe sempre tentando achar o marido ao invés de achar um pai, né? Ou ao invés de se focar a atenção nas crianças, né? E ela era muito agressiva. Então a memória que veio associada à dor de cabeça que ela tinha o cabelo todo amado, né? Todo embaraçado, a mãe penteava, ela chorava, e quando ela chorava a mãe dava com a escova na cabeça, exatamente do lado que ela tinha dor. Então, cada caso é um caso. E quando ela chorava, depois ela chorava bastante, a mãe se arrependia e tentava fazer um agrado. Então, passou a ser um grande negócio ter dor de cabeça como um alento. Mas cada caso é um caso. Entendi. Sempre quando eu estou dando curso, né, as pessoas começam a anotar, né? Os exemplos que eu dou. Pontual. Não anote nada, não Sim. anote nada, porque cada caso é um caso. Sim. Tem que se desenvolver uma linha de raciocínio fundamentado nos pilares que formam o comportamento humano para você raciocinar para aquele caso. Aí usar uma estrutura chamada metamodelagem e esse escaneamento que a gente faz da fisiologia para ir diretamente no inconsciente, e lá que está o processo que gera os comportamentos. Essa é uma grande diferença. O comportamento é sintoma, não é causa. Mexer com o comportamento, você fica anos tratando a pessoa. De uma coisa simples, qualquer resultado nosso, vamos dizer assim, qualquer resultado meu, vamos falar, vem de uma familiaridade, ou vem do pai ou da mãe. Sim. Isso é do que você está me falando em todos os aspectos, é isso. Sim. Isso explica que a gente está numa geração, 2 ou 3 gerações, de pessoas bastante enfraquecidas. Tem jovens aí, 30 anos, 20, que não estão conseguindo, né? Eu lembro que com 26 eu já estava casado, com 28 eu já tinha a primeira filha, já pagava todas as minhas contas, já tinha minha casa e tal. Então, uma fragilidade muito grande. Por quê? Porque teve uma ruptura do histórico, né? Antes, no meu caso, vem da roça, é um sobrevivente, você tem que ser forte. Então, mesmo tendo uma linguagem negativa, um estímulo negativo, a gente tinha a exemplificação. A exemplificação e o papel de provedor para o caso do homem naquela época, né? Hoje, as pessoas estão sem a adversidade, mas ainda tratadas com uma linguagem negativa. Então, são pessoas... Então, está na hora da gente entender como o ser humano deveria ser tratado, né? O que acontece? Nós somos muito congruentes. O que é congruência na comunicação? É o sincronismo entre a fisiologia, a maneira de falar e a palavra em si. Nós somos brutalmente congruentes na crítica, porque nós estamos irados, estamos com raiva. E nós não somos nada congruentes no elogio. É verdade. E a criança precisaria muito da comemoração de tudo aquilo que ela faz corretamente. Uma
Isso é típico do país ou isso é típico do ser humano? Todo país que tem a predominância, todo país subdesenvolvido, olha só que interessante, onde você está chegando, porque é uma análise que eu faço. Todo povo subdesenvolvido tem um fundamento de existência na vitimização. E a vitimização é fundamentada na linguagem negativa. Todo país desenvolvido, as pessoas, por exemplo, né, eu convivi bastante com fornecedores dos Estados Unidos, fiquei bastante tempo lá, e lá o menino com 17 anos, filho de um milionário, ele tem que cortar a grama do jardim daquela mansão enorme para ter o dinheiro para sair no final de semana. Eles têm que trabalhar lá junto com o pai ou no mercado, o menino milionário, para ter o dinheiro para ir para as férias. Né? Então eu vi isso muito de perto. Aqui a gente protege extremamente porque nós temos pena ao invés da gente identificar pessoas fortes. Então, Entendi. tipicamente, nós somos um país de perfil de pessoas que mais se vitimam. Em função dessa vitimização, a gente, inclusive, elege o político que também se vitima. Que são pessoas fraquíssimas. São pessoas muito fracas, os políticos, em geral. Então, então pode acontecer. Sim, por país. Então é a predominância do subdesenvolvimento. E quando você pega as regiões, aqui no Brasil mesmo, você vai verificar que as regiões mais desenvolvidas são as pessoas que tem se você for para uma análise mais antropológica, né, de como que esses estados foram povoados, como é que foi feita a miscigenação, tem uma herança de valor familiar, uma herança de valor de existência, né? Então, por exemplo, o europeu saxônico, por que os países se desenvolvem? Porque eles passaram ou passam por adversidades extremas mais constantes. Guerras centenárias ou invernos rigorosos, onde eu dependo do meu vizinho. Com você. Quando eu tenho muita facilidade, se eu sair no quintal e caçar e eu comer, eu não tenho que me desenvolver. Então, nós temos bastante predominância nisso. Né? Então, para que um país se desenvolva, nós temos que dar um choque de autoestima. Né? Discutir racismo é uma grande idiotice. Nós temos que discutir autoestima, porque o cérebro de todas as pessoas é igualzinho. Eu acho sensacional isso que você está falando. E o que diferencia o resultado é a crença. Então, são crenças que passam de geração para geração, sendo que eu começo a entender que eu sou um povo inferior. Sabe um exemplo que eu gosto muito? Não sei se você já viu uma foto do ipê. Né? O ipê é lindo, florido, maravilhoso. Aí ele flori e cai aquelas folhas, as flores dele todas no chão. E aí tem as duas postagens. Você pensa como? Nossa, que lindo o ipê. Nossa, que sujeira faz o ipê. E a pessoa é assim. A maioria das pessoas são assim. Elas querem falar o ruim e elas não falam o bom. Elas não valorizam o bom. Isso é um treino mental. Tem uma estrutura dentro da neurolinguística. Eu estou tentando, viu, Maurício? Tem dia que é difícil, mas eu estou tentando, juro pra você. Tem uma estrutura na PNL que se chama metaprogramas. Inclusive, eu utilizo essa estrutura para fazer seleção de gestores de empresa, diretores. Eu não leio nenhum currículo. Eu simplesmente mando 6 perguntas, eles têm que gravar um vídeo para mim, daí eu faço toda a análise do perfil comportamental para aquela empresa naquele momento, para aquela função. Né? Através de metaprogramas. Né? Então, esses metaprogramas diferenciam pessoas que vão em direção ao benefício, pessoas que se afastam da dor, que é a grande maioria, proativa é 10%, reativa é 90%, pessoas que avaliam por diferença, pessoas que avaliam por semelhança, e é natural. Se eu pego uma garrafa de cerveja preta e uma garrafa de cerveja branca e dou para uma pessoa por semelhança, ela vai ver 2 garrafas de cerveja. Se é uma pessoa por diferença, ela vai ver cerveja preta e cerveja branca. Então, a maneira de apresentar a experiência para eu estou pensando aqui, mas eu não sei te dizer. A maneira de apresentar a experiência para dentro de si depende desses metaprogramas. Esses metaprogramas te limitarão muito se você foi muito cerceado no seu processo de criação. É muito interessante isso. Isto quer dizer, eles estão me falando que falta 5 minutos para acabar, mas enfim, se a gente melhorar o ser humano, todo mundo vai ter menos doenças, vão criar filhos melhores. Isso. O que me encantou na neurolinguística foi o seguinte, inclusive eu abro palestras assim, eu coloco uma foto do Jorge Paulo Lema e brinco, né? Próxima palestra não precisa pagar, é só trazer um quilo de alimento, não precisa nem ser 1 quilo, tem uma latinha de um caviar chamado Almazara, que ele custa $25 mil. Só. Uma latinha desse tamanho custa $25 mil, né? Que seria um carro muito bom aqui no Brasil. Sim. Então, tem quem possa pagar isso, né? O Jorge Paulo Lema consegue comprar 0,5 tonelada por hora.
né? Porque ele, em 2018 ele faturou 2,26 milhões por hora. Ele é uma fortuna, né? E o que as pessoas têm que ele não tem? Como assim? Ele não é gênio? Não, ele não é gênio, ele pensa muito simples. Ele vê o bolo pronto e vai lá e faz o bolo. Lá na mente dele. As pessoas têm impedimentos. Autoestima baixa, causa para procrastinação, tem medo de se posicionar, medo de falar em público, senso de menos, um monte de coisas. Então, mas só que nós nascemos sem isso. Né? Então, e todas essas crenças, tudo isso é crença, fica na primeira camada do inconsciente. Se a gente aprende sistematicamente a limpar essa camada das nossas crenças, a gente pode ser o que ele é. Então, a evolução do ser humano passa por dois caminhos hoje. Um é o que nós estamos fazendo aqui, alertando os pais com relação à sua linguagem para não passar para os filhos os mesmos resultados que foi. Né? Porque quando os pais estão brigando para dizer o filho educa assim, educa assado, eu pergunto quais têm sido os seus resultados. Né? Eles estão ótimos, você é feliz, você tem a profissão que você gosta. Isso, super exemplos. Se você não tem, então você está passando para os seus filhos as suas crenças que vai determinar que eles têm resultados igual ou pior. Eu quero o resultado melhor dos meus filhos. Claro, né? É isso mesmo. Então, é duro falar isso, mas eu tenho que falar. Então, o que nós temos que fazer para eliminar as nossas crenças que nos impedem, né? É usar essas técnicas da PNL e a gente passa a ser o grande ressignificador da nossa própria crença limitante. Então, quando eu penso que o Jorge Paulo Lema é gênio, então primeiro eu admiro. Você já colocou ele lá. Coloquei ele lá. Aí eu coloco, então nunca vai ser possível por mim, então deixa eu ficar onde eu estou. Então, uma boa maneira a gente não evoluir é achar que o outro é superior. Na verdade, eu que por essa comparação, eu identifico que eu tenho impedimentos que não permitem que eu seja. Esses impedimentos fazem parte da estrutura do inconsciente. Eu tenho que aprender a ir lá e fazer a ressignificação. Isso que é PNL. Entendi. Tá vendo, pessoal? É isso. O que eu vou falar mais para o Maurício hoje? Na realidade, a nossa ideia era falar das doenças, mas a gente sempre acaba falando de outras coisas, enfim. Não que a gente não tenha ficado preso nelas, porque é o que eu falei para você. Eu acho que tudo que gera um desconforto ou uma... Como que eu posso dizer? Você não estar bem, né? É uma doença. Né? Eu falo assim, uma doença de um modo geral, não física, de tudo que nós falamos. O que eu gostaria de chamar a atenção é para um equívoco que se faz, principalmente na medicina, dizer, por exemplo, que o homem diabético, a diabetes masculina tende a deixar o homem impotente. Não. Existe um processo inconsciente que gera diabetes e que gera impotência, que é uma relação negativa com o sexo. É a mesma base. Né? Então, isso que é muito interessante. Quando você vai ressignificar o processo subjacente que gera o problema, a pessoa fica bem em tudo. Então, achei bárbaro isso que você falou, de um modo geral, né? Tanto de tudo. Por isso que se cuidar. E eu não falo, pessoal, das outras pessoas, eu falo da gente se cuidar, né? Pra gente, é bom pra mim, não é bom vai ser bom pra todo mundo. Mas a partir do momento que você pensa, mas eu tô pensando só em mim. Não, você tem que pensar só em você, porque você vai fazer as outras pessoas melhores. Então, o criador da PNL, nos seminários nos Estados Unidos, que é o Richard Bandler, ele chega e pergunta, vocês estão usando intensivamente com vocês? Vocês estão mudando, vocês acessaram o predomínio de senso de bem-estar, vocês aprenderam profundamente a amplificar o seu modelo de mundo? E se a gente responde que não, ele diz, eu espero que você não ouse tratar de pessoas. Não ouse me dizer que você trata de pessoas, porque o seu modelo de mundo é menor do que o seu paciente. Porque, na realidade, o ser humano pensa o contrário, ele acha que é egoísta pensar nele, que ele tem que pensar nos outros. E a partir do momento que você pensa em você e melhora você muda o outro mundo. Você está mudando tudo. Você muda o outro mundo, é natural. Principalmente as pessoas que estão no seu entorno. Então, principalmente seus filhos, que vão crescer melhores, não é isso? Isso. É mais confortável levar o filho para o terapeuta consertar. Não é? Mas foi você que quebrou. É isso mesmo. Então, isso que é fantástico, esse pensamento invertido. Eu sou, as pessoas perguntam, né? De vez em quando, num coffee lá, eu converso com os alunos, né?
Eu tive que deitar na poltrona essa semana. Você tem problema? Ele falou, filho, eu passei a vida sendo desorientado. Você acha que vou ter que ter umas 5 vidas para me orientar de novo? Mas isso que é legal. A partir de qualquer coisa negativa que eu percebi em mim, eu deito na poltrona, eu elimino. E a partir daquele dia, eu tenho muito mais amplitude para entender o meu cliente, entendeu? Com certeza. Então, a responsabilidade, e não é via consciente. Ou você entra no autotrânsito, porque via consciente, pelo aconselhamento consciente, você também traz à tona a memória do ganho do comportamento. Então, enquanto você fica aconselhando consciente, a pessoa piora. Por isso que são processos muito demorados de terapia. Entendi. O Ali está lá, 5 minutos, acabou. Ali, calma, peraí. Maurício, obrigada mais uma vez. Pessoal, a gente vai pensar num tema. Muitas mães estão me pedindo para falar algum tema de mães, de crianças, de problemas infantis, eu não sei. Vamos pensar e a gente divulga para o pessoal. Eu acho que vale a pena aí. Elas têm me pedido bastante. No próximo programa. Eu falo, o meu ciclo hoje é mãe e eu encontro o pessoal na escola, assim. Aí eles falam, adorei, Maurício, não sei o quê. Pergunta pra ele. Eu falo, gente, eu não sou secretária do Maurício. Tem assunto até 2050, né? Porque a base de todo o comportamento do adulto está lá na criança. Sim. Então nós temos assunto por essa vida. Mas eu prometo que a gente avisa já. E vamos conversar. Em breve, a gente está formulando algumas coisas aqui. A gente vai criar alguns bate-papos com o Maurício. Algumas palestras, alguma coisa. A gente vai avisando vocês por aqui. Porque vale a pena, o que eu falei, para a gente se melhorar, né? Para melhorar os filhos, melhorar, enfim, o que a gente puder. Sim. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi ótimo, pessoal. Bom final de semana. E aí nós vamos avisando vocês por aqui, tá bom? Beijo, boa semana. Um abraço a todos. Até mais.